direção e sentido. O módulo tem a ver com a intensidade daquilo que ele está medindo. Primeiro, às vezes tu tem grandezas que um número apenas não descreve elas. Não descreve, vamos dizer assim, toda a informação que tu precisa para entendê-la de verdade. Por exemplo, a velocidade. Eu posso dizer, a velocidade desse carro é 20 metros por segundo. Tá, mas o carro, ele está em que direção? E nessa direção, ele está indo para frente ou para trás? Ele pode estar indo para tá na horizontal e indo para a esquerda, ou está na horizontal e indo para a direita, ou ele está indo na vertical para baixo, e assim vai. Então, dizer apenas que o carro tem 20 metros por segundo não traz toda a informação que você de fato precisa para fazer análise da velocidade dele. E aí a gente usa vetores. Tá bom? Ok. Muito bem. Então, para trabalhar com vetores, você vai ter que fazer operações, que nem a gente faz com números, ou com letras até mesmo. Soma, então você soma vetores. Agora, como se dá essa soma, né? Ela se dá com um vetor também. E esse vetor resultante, ele tem uma relação com o desenho dos outros vetores. Por exemplo, aqui eu estou somando o vetor V1 e V2. Beleza, claro que a soma vai ter que ser um vetor maior, mas com o maior, né? Maior que o maior deles, mas não exatamente o tamanho dos dois juntos. Na realidade, a soma de vetor, se um dia te pedirem para fazer, é tu pegar, olha só, tá somando V1 e V2, né? Então tu junta o V1, olha só, tu coloca o rabinho do V2 na cabeça do V1, tá vendo? Uhum. O V1 é esse vetor aqui, o V2 é esse. Então tu pega o rabinho do V2, coloca na cabeça do V1, e a soma deles na realidade vai ser que sai do rabinho do primeiro e chega na cabeça do segundo, ok? Então Ok. a soma de dois vetores sempre forma um triângulo, né? Ele fecha um triângulo. Por isso que eu falei que é importante triângulos aqui. Então, claro que tu vai ter alguns casos mais interessantes, né? Por exemplo, aqui V1 e V2 gerou esse VS como soma. E se tu estiver somando mais vetores, é a mesma história, ó. Cabeça de um no rabinho do outro, cabeça de um no rabinho do outro, e assim vai, até você ter, então, toda a sua união. E a soma vai ser o rabinho do primeiro com a cabeça do último. Caso ficou um vetor horizontal aqui. Também eu tô passando rápido isso aqui porque não é tão útil, tá? Mas eu só tenho que falar. Uhum. Se você somar dois vetores que apontam para o mesmo lado, vai dar um vetor de fato igual, né? O tamanho dele vai ser a soma de fato dos dois tamanhos. E se você tem, ah, olha só, se você tem um vetor para um lado e um vetor para o outro, na verdade essa soma deu uma subtração, como é o VS ali. O VS é a soma do V1 com o V2, aqui no caso, né? Uhum. Se aqui. Porque o V1 tá para a direita e o V2 para a esquerda, então é como se fosse um cabo de guerra. Diminui. Tá somando um número negativo, um número para a esquerda. Beleza. E você pode pensar na soma de vetores, tanto nesse esquema que eu te falei, do rabinho da cabeça, como na regra do paralelogramo, tá bom? Você coloca Uhum. dois vetores unidos pelo rabinho e você faz um paralelogramo com eles. Então imagina, o V1 tá aqui, o V2 tá aqui. Então você coloca um V1 aqui e um outro, um V2, um V1 aqui em cima e um V2 aqui embaixo, forma um paralelogramo. A soma vai ser o vetor que está no meio, nessa diagonal aqui do paralelogramo. Tá bom? Ok. Então é isso. Por exemplo, se a gente fosse fazer a soma aqui de A mais B, né? Bem, eu vou fazer o A mais C e depois eu quero que tu tente fazer o A mais B e o A mais B mais C, tá bom? Ok. Ó, por exemplo, eu vou fazer o A mais B, o A mais C. Então o A é um vetor para cá e o C é um vetor para cá. E que vai ser a soma deles? Rabinho do primeiro com a cabeça do último. Essa é a soma. Ok? Se é que tu Ok. consegue fazer esses dois numa folha, dica, quero um desenho grande que ocupe boa parte da folha, tá bom? Não quero coisa pequena. Nenhum professor gosta de desenho pequeno. Ok. Daí tu Ah, faz faz a conta e me manda uma foto, tá? ok.
É, Oi. eu mandei uma mensagem no. Ah, por que que você não falou isso? É porque eu. Ah, ficou vergonha de falar esse negócio, entendeu? Eu sou muito ruim em física, eu não, Tem não algum orgulho. número aqui? Não, aqui Eu não peguei simplesmente o desenho do A e desenhei o A aqui. Peguei o era desenho do só. C, desenhei o C aqui. E daí fiz uma reta juntando as duas coisas, que nem eu havia explicado antes. Tem algum número? Uhum. Você só quer o desenho, é isso? Olha o desenho. Tá bom, então vou mandar aqui. Eu mando no grupo, né? Mandei. Vamos ver. A mais B deu C, perfeito. E. Calma aí, não era B mais C, né? Era A mais B mais C. Mas se Ah, fosse mas. só. Sim, era A mais B mais C. Ah, é que eu passei o roxo só em cima, mas. Né? Tá aí. Deixa pra Uhum, lá. Vamos fazer o próximo aqui. Tá certo, se fosse B mais C, estaria certo mesmo. tá bom. Ah, bem, vamos deixar de fazer desenho aqui, chega disso. Um monte de blá blá blá. O que importa é falar de componentes agora. Perdemos muito tempo já. Componente de um vetor. O que que acontece? Quando você tem um vetor, o vetor normalmente já vem na nossa cabeça com essa ideia de ser diagonal. Muito bem. Normalmente os desenhos são diagonais mesmo, mas podem ser horizontais e verticais. Por sinal, normalmente na física a gente trabalha com vetores que são verticais e horizontais, que são, respectivamente, o eixo horizontal, o eixo X, e o eixo vertical, o eixo Y. Porque na física, as coisas se mexerem na horizontal ou na vertical é muito frequente. Por exemplo, os carros, nas nossas ideias, normalmente se mexem na horizontal. A gravidade é uma força que só age na vertical. Por aí vai. Portanto, quando a gente tem um vetor na diagonal, é muito interessante, por causa disso que eu acabei de falar, que você faça a decomposição e transforme o vetor numa soma de um vetor na horizontal e um vetor na vertical. Agora mesmo você estava fazendo os desenhos ali em que você tinha um vetor na vertical e na horizontal, e isso acabava virando um vetor diagonal. Muito bem, você Uhum, somou dois vetores, um vertical e horizontal, virou diagonal. Mas você pode fazer o contrário. Você pode ver o vetor diagonal e pensar ele como um vetor horizontal mais um vetor vertical. É o que está acontecendo aqui, por exemplo. Olha só. Esse é o vetor V. Esse é o vetor V. E você consegue escrevê-lo como a soma do Vx mais Vy. É esses dois, um mais o outro. O V é o Vx mais o Vy. Muito bem. E perfeito, Vx mais Vy. Agora, quem é Vx e quem é Vy? A gente consegue agora fazer uma conta, escrever o Vx e o Vy em termos do V, do tamanho do V. Porque se tu olhar bem, é como se isso aqui tá até mais. Isso aqui tá explicado melhorzinho aqui em cima. Ó, veja, o V tá aqui e tem uma sombra, que é o Vx. É uma sombra e é Vx porque é na horizontal. Aqui é a mesma coisa, tá? O V e tem o Vx, só que ele tá para a esquerda, porque o V aponta para a esquerda. Muito bem. E claro que tudo isso tem a ver com o ângulo. Se o ângulo fosse maior, a sombra teria um tamanho. Se o ângulo fosse menor, a sombra teria outro tamanho. Ou seja, o tamanho desses vetores dependem do ângulo. Por isso que quando você olha para essas equações aqui, e eu quero que você já escreva isso que eu acabei de circular, você pode ok. notar que o Vx e o Vy dependem do ângulo. Dependem ali do cosseno do ângulo e do seno do ângulo.
Então, escreva isso aí. Vamos terminar de copiar, aí me fale. Ok. Pronto. Foi. Certo. Agora, o que que acontece? Você tem o seguinte, você tem que o Vx é V cosseno θ, ou seja, o V é esse cara. Aqui tu coloca só o tamanho dele, o módulo, Uhum. o número que representa ele, vezes o cosseno. Então, o cosseno, você já deve ter visto isso nas aulas de matemática, se o professor falou sobre trigonometria, que o cosseno do ângulo tem a ver com a direção horizontal mesmo. Então, por isso que o Sim. cosseno aparece aqui no horizontal. E a mesma coisa para vertical, né? Lembra, cosseno do ângulo é cateto adjacente, né? Uhum. Por hipotenusa. Então, na prática, isso aqui é a definição de cosseno. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente. Se eu olhar aqui, quem que é o adjacente ao ângulo? É o Vx. Quem que é a hipotenusa? É o V. Então, eu passo o V para o outro lado, né? Vai ficar V cosseno θ igual a Vx. Exatamente a mesma coisa que você acabou de escrever aí no seu caderno. Né? Você escreveu Vx igual a V cosseno θ. Então, é isso. Ok? Então, essa figura é Ok. muito importante de você tê-la. Essa figura aqui, eu vou querer que você desenhe essa figura também, tá? Desenha Tá bem bom. grande, bonito aí no teu caderno. Enquanto isso, eu vou no banheiro. Tá bom? Ok.
Voltei. E aí, conseguiu fazer o seu desenho? Sim. Quer que eu mande no. Não, 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 precisa não. Se você Ok, desenhou aí o que tá ali, tá bom. Então, a ideia é usar senos e cossenos para deixar as coisas mais inteligíveis no eixo X e no eixo Y. ok. Ah, muito bem. Então, por exemplo, esse avião aqui, ele tem uma velocidade de 200 metros por segundo com essa inclinação de 30 graus em relação à horizontal. Então, é o que o desenho está mostrando aqui, tá vendo? Essa é a horizontal, Uhum, esse é o 30 graus, esse é o avião indo para para a diagonal. Muito bem. Conforme a figura. Determine os componentes da velocidade horizontal e da vertical. Pronto. Então, ele quer saber quais são a componente horizontal e a vertical. Tá aqui no desenho de baixo. Então, para descobrir a horizontal e a vertical, são com essas equações que você encontrou, que você copiou, né? ok, A horizontal aqui é V cosseno θ, bem, quem que é a V? V é a velocidade mesma do avião aqui, 200, vezes o cosseno de 30, que é uma coisa que está na calculadora. Então, né, ou o enunciado te dá, como ele deu aqui, ou você vai ter que jogar na calculadora, ou você vai ter que decorar. Então, não tem jeito de ok. descobrir do nada, entendeu? Não tem como tu descobrir do Uhum, nada. Ah, qual é o cosseno de 62? Não sei. A calculadora que vai dizer. Então, pronto, ó, ficou aqui a horizontal 200 vezes o cosseno de 30, ou seja, 200 vezes 0,866, e na y, o seno de 30, que é 0,516. Pronto, só isso, nada além disso, bem tranquilo, né? uhum, Então tá bom. Então, eu vou fazer, eu vou fazer, bem, eu não vou fazer, eu vou querer que tu faça, mas o que que eu vou ok, fazer é colocar uma coisa do lado da outra. Então eu vou colocar aqui o problema que tu tem que fazer, e ao lado eu vou colocar o problema que eu acabei de explicar do aviãozinho. Veja que o que importa na prática é o desenho com as decomposições, para ficar mais claro ali o que você está trabalhando. Então, vou deixar menor aqui, só um exemplo, né? Você consegue ver também, né? Tá aí. uhum, Tá, então você já sabe que se, ó, determine as componentes da velocidade em direção norte-sul, ou seja, y para cima, né? E leste-oeste, ou seja, x para direita. Então você já sabe que o x é cosseno e que o y é cosseno. Ok? ok, Você já tem as equações aí. Então, a hora que você fizer essa continha, você me manda uma fotinho. ok.
Acabei, vou mandar aqui no grupo. Ok. Mandei. Uhum. Perfeito. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Nada a acrescentar. Ah, e era só isso, basicamente, ó. Tanto é que o capítulo já acaba, tá vendo? Não tem muito o que Uhum. fazer além disso. É bem simples, vetores é bem simples. Então agora, claro, tu tem que aplicar isso agora em cinemática, né? Na prática é isso. Agora vamos ver aqui o que tu me enviou. Deixa eu pôr aqui. Esse aí é de lançamento. Sim, que a gente usa essas decomposições. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre, então, uma trajetória parabólica, conforme apresentado na figura, em 4 segundos. Então, do começo ao fim, ali, o movimento se dá em 4 segundos, é isso. Uhum. Prezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os módulos da velocidade v de lançamento e da velocidade vh na altura máxima são em metros por segundo, respectivamente. Beleza. Muito bem. Então, aqui, como é que a gente vai pensar? Vetor sozinho não é suficiente, mas ajuda. Porque a gente tem que pensar nas componentes, né? A velocidade v, o que a velocidade v vai ser? A velocidade v, ela, já que ela é um vetor, né, ela pode ser dada em termos lá do Vx e do Vy, como a gente conversou. Uma Uhum. forma é, se você por acaso descobrir quem é o Vx inicial, né, e o Vy inicial, é fazer o quadrado e a raiz. Eu não sei se vai ter que usar isso, mas é uma possibilidade, ok? Uhum. Você encontra V, ou seja, você encontra a velocidade que ele está querendo aqui, em termos do Vx e do Vy. Beleza. O que acontece aqui? Nós temos que pensar nos dois tipos de movimento que nós temos. Nós temos o movimento horizontal, que é o Vx, e nós temos o movimento vertical, que é o Vy. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Em x, a gente tem MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, sem aceleração. A aceleração é zero. E em y, nós temos o MRUV. Aqui tem aceleração. A aceleração é a aceleração da gravidade, é o menos 10 lá, metros por segundo ao quadrado. Certo? Certo. Porque na vertical sempre há aceleração da gravidade. Então, se há aceleração, isso altera a velocidade. É o que a gente sabe que acontece. Se você pegar, sei lá, qualquer coisa aí e jogar ela para cima, que nem o que está acontecendo aqui, de certa forma ele jogou para cima também. Uhum. A hora que sai da tua mão, sai com a máxima velocidade. Daí ele sobe, 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 até que ele para no ar e começa a cair. É isso que acontece. Faz o teste com o teu celular aí, qualquer coisa que tem. Pega, joga para cima. Saiu com a máxima velocidade da tua mão. A velocidade vai reduzindo até que chega na altura máxima e começa a cair. Beleza? Agora, Beleza. isso acontece porque a aceleração, a aceleração, existe aceleração da gravidade e a velocidade não é constante. Então, a velocidade vai gradativamente diminuindo. Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte: isso acontece no eixo Y, no eixo X, não. Por estranho que pareça, a velocidade é sempre constante no eixo X, é mRv, não tem aceleração aqui no eixo X. Portanto, no Uhum. eixo X, a gente vai usar o sorvetinho,
que é o S igual ao S final, né? Igual ao S inicial, mais VT. Só que como a gente está no eixo X, é Vx. E essa velocidade nunca muda. A velocidade do eixo X nunca muda. Grava isso. A velocidade do eixo X Ok. sempre é a mesma. Posição final, posição inicial. Se eu jogar esse cara para outro lado, eu vou ter ΔS. ΔS é mais conhecido como o deslocamento, o quanto ele se mexeu. No caso, no eixo X. E se a gente olhar para a figura, a gente vê que ele se mexeu 60 metros até parar, certo? Sim, Na horizontal. Ele se mexeu 60 isso. metros na horizontal. E essa equação é uma equação da horizontal. E a gente sabe que o movimento demorou 4 minutos, não é mesmo? Então eu Uhum. consigo achar o Vx, porque eu posso dizer que é o ΔSx por T. Então o Vx vai ser igual ao ΔS, que é 60, acabei de ver com você, dividido por 4, isso aqui dá 15. Então a velocidade é 15 metros por segundo, certo? Certo. A velocidade na horizontal. A velocidade na horizontal é sempre 15 metros por segundo. Agora, a gente tem que pensar na velocidade na vertical. Porque se a gente quer saber qual é a velocidade, qual é essa velocidade aqui, a gente precisa dessas duas, certo? Uhum. Para poder usar essa equação. Por exemplo, curiosamente, né, ele deu uma informação bem legal aqui, ó, que já pode nos dar a resposta na hora. Ele falou que o seno de beta é 0,8 e o cosseno de beta é 0,6. Se você olhar aí no seu caderno, uma coisa que você acabou de copiar foi o seguinte, que Vx é V cosseno θ também, certo? Certo. Então, essa equação trata de Vx porque é uma equação que trata só da horizontal. Usamos aqui a matematiquinha para achar o valor de Vx. Só que eu sei que Vx tem a ver com o que eu estou querendo de fato, que é a V, a velocidade da diagonal, vezes o cosseno, que foi uma informação dada pelo enunciado. Ele usou a letra beta. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, Vx, isso aqui é um índice, tá? Não é um x Uhum. de verdade, é um índice. Dividido por cosseno beta. Bem, quem é Vx? 15. Acabei de calcular isso. Quem é cosseno beta? Cosseno beta é 0,8. Então, pronto. É só fazer essa conta. Ah, mas eu não sei fazer conta com vírgula, divisão com vírgula. Multiplica por 10, certo? Tu vai ficar com 150 dividido por 8. Isso aqui você sabe fazer? Acho que sim. Uhum. Então vai lá, quando você Fica. fizer 150 dividido por 8, sem calculadora, tá? Sem calculadora. Ok. Beleza, beleza. Quando chegar na resposta, me fala. Tá bom. Pera, isso aqui tá estranho. 150 dividido por 8 tá estranho? Vai dar um número de vírgula, né? Sim, não. Porque.
Deixa eu continuar fazendo, calma aí. Beleza. Um algarismo depois da vírgula já tá bom, beleza? Tá bom. Dá 18,7. Deu pra mim. 18,7? Isso, tá certo, 18,7. Então essa é a velocidade total. Ok. 18,7 metros por segundo. Essa é a velocidade total. Ah, professor, não vai precisar achar o VY? Eu falei que não, talvez não precisasse usar essa aqui. Talvez não precisasse. Como ele deu os ângulos, nos ajudou. Então a gente tem que Uhum. usar as ferramentas que a gente tem. Então não precisou. Essa equação é importante, ela existe em alguns contextos, mas aqui não precisou dela, porque a gente não precisa achar o VY. Agora, ele não pede só peraí, velocidade V do lançamento. Tá me dizendo que deu 18. É verdade, não tem essa opção 18 aí. Será que tem alguma coisa errada? Cosseno de beta é 0,6, Samuel, desculpa. Coloquei errado o número aqui, era 6, tá bom? Tá Eu bom. coloquei as bolas. Eu 150, também não reparei. eu acho que isso aqui dá 25, então, beleza? 150 dividido por 6 deve dar uns 25. Beleza. Só erramos o número lá, mas não erramos na lógica. Nossa lógica tá toda certa. A gente achou o x pela equação da horizontal, fazendo aqui o sorvete, né? E Uhum. isolamos o que a gente queria, que era o Vx, achamos o valor. Por que a gente queria o Vx? Porque o V pode depender, pode ser obtido pelo Vx. Então tá aí. Isolei aqui o que precisava, cheguei no valor. Agora, ele não quer só o, o V, porque tem duas opções com o V aqui. Olha essa conta aqui. 15 dividido por 0,6. 15 dividido por... É isso, 25. Beleza. Então, o que que acontece? Ele quer também o valor dessa velocidade aqui, ó. Que é, olha só o que ele fala, VH na altura máxima. Ele quer saber qual que é a velocidade H aqui na altura máxima. Então, digamos que tivesse uma maquininha medindo a velocidade em todos os momentos. Daí, qual é a velocidade aqui? Ele pode pensar, não é essa que a gente calculou? Não, 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 não. Bem, na verdade, sim, mas a gente já vai falar sobre isso. Temos que tomar cuidado, né? O corpo, ele tá perdendo velocidade quando ele sobe, daí ele chega aqui. Nesse instante, ele não tem mais velocidade para cima, né? Eu vou até te mostrar uma figura muito boa lá no assunto de cinemática vetorial. Deixa eu só andar um pouco aqui. Essa figura é muito esclarecedora sobre o que está acontecendo. Olha só. Quando tu tem um objeto sendo jogado para frente, assim como é esse, por exemplo, chutando de um morro uma bola, Uhum. inicialmente ele só tem essa velocidade para frente. Ao passo que a bola vai caindo, ela vai ganhando velocidade para baixo também, tá vendo? Sim. Mas a velocidade para frente continua a mesma, ó, mesmo tamanho, V0. A velocidade para frente é a mesma. Só que isso vai alterando o vetor da velocidade total. Vai ficando cada vez mais diagonal. Tá bom. Aqui acontecendo o nosso caso, olha só. A gente tem uma velocidade inicial para cima bem alta, só que ao passo que vai se aproximando aqui do ponto mais alto, a velocidade já diminuiu o tamanho. Olha só o vetor dela, né? Tá menor. É o ponto que ela chega em zero. Beleza? Então é isso que eu quero que fique claro para ti. Velocidade está na vertical está diminuindo, o que por consequência vai diminuir também a velocidade total. E aqui que vem o ponto importante, quando chega no ponto máximo, não tem velocidade vertical, não tem velocidade para cima ou para baixo. A única velocidade que essa bola que está sendo jogada tem é para frente. Tá vendo? O próprio vetor está Uhum. mostrando isso. E aí entra um ponto muito importante, que eu vou escrever aqui. Velocidade. Vou escrever o que eu já falei 15 vezes hoje. Ok. Velocidade em x nunca muda. Velocidade na horizontal nunca muda. MRU. Essa velocidade é só na horizontal, certo? Certo. Então, por isso que nós já sabemos quem é essa velocidade. Essa aqui é o Vx.
que a gente já calculou. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Então, esse é o Vx. Essa é a velocidade lá na altura máxima. E essa é a velocidade no começo. Então, a resposta é 25 e 15. Ok? Ok, Aqui colocou 15 e 25, colocou na ordem errada. O certo era 25 e 15. Beleza? beleza. Beleza. Então, probleminha bem completo. Bem completo. Deixa eu salvar aqui. Entendeu essas coisas de cosseno e seno? Entendeu tudo já. Cosseno na Sim, horizontal, seno na vertical. Na horizontal, a velocidade nunca muda. Bem, vamos ver o outro problema. Vamos ver. Bem, vamos tentar fazer, né, no tempo que nos sobra de aula. Deixa eu pegar aqui. Grande jogo de futebol, um goleiro chuta a bola fazendo um ângulo de 30 graus com relação à horizontal. Durante a trajetória, a bola alcança a altura máxima de 5 metros. Considerando que o ar não interfere no movimento da bola, qual a velocidade que a bola adquiriu logo após sair do contato do pé do goleiro? O desenho é o mesmo. O mesmo, mesmo, mesmo. Tu vai ter uma bola aqui sendo lançada na diagonal. sim. Essa diagonal tem aqui os 30 graus que o enunciado cita. Considerando que e a gente sabe que essa bola, a gente já sabe, essa bola vai ter uma trajetória parabólica, né? E ela vai chegar aqui na altura máxima. Essa vamos chamar de altura máxima. E essa altura máxima, de acordo com o enunciado, é 5 metros. Ok? Ok. Então, vou colocar aqui igual a 5 metros. Considerando que o ar não interfere, então tu sabe, né? A bola depois vai cair também. O ar não interfere no movimento da bola, qual a velocidade que a bola adquiriu logo após sair do contato do pé do goleiro. Dessa vez ele não falou nada de ângulo. Então, o que o problema quer é essa velocidade V, a diagonal aqui mesmo. Ok? Uhum. Dessa vez ele não falou ângulo. Então, provavelmente a gente vai ter que usar aquela fórmula que eu falei para você. Parece uma Pitágoras, e de fato é uma Pitágoras isso aqui. Né? O quadrado a hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos lá, né? Somando os Sim. quadrados dos catetos. Então a gente vai ter que calcular o Vx e o Vy pelas informações que ele deu. A gente só consegue fazer isso porque a gente consegue fazer a decomposição. Esse cara é o Vx. Esse cara aqui é o Vy. Certo? Então o que é Certo. o Vx, né? O Vx, não sei. Mas eu sei alguma coisa sobre o Vy já de cara. Porque ele nos falou. Ah, olha que burrice a minha. Nossa, esquece o que eu falei sobre precisar dessa equação, tá? Não vai precisar. Ele falou o ângulo e eu até desenhei o ângulo. Nossa, desculpa. Tô com a cabeça em outro mundo ultimamente. Nós temos o ângulo. Então nós já temos tudo que a gente precisa para fazer muito parecido com a questão anterior. Beleza? Uhum. Muito bem. Nós sabemos que a altura máxima que ele obteve foi 5 metros. Altura, eixo Y, vertical. Beleza? Ok. Então, nós vamos focar na vertical. Deixa eu colocar aqui, isso aqui está tudo certo. Nós vamos focar na vertical. Então, se a gente vai focar na vertical, a gente sabe que tem o VY, que é V seno θ. Então, se eu descobrir o VY e o seno θ, eu acho o que o problema pede, que é o V. É só eu isolar, né? Que Se eu nem a gente fez achar da última vez. Consegue igualzinho, fazer a igualzinho. divisão e descobrir. Isso. Agora a pergunta é, como é que a gente vai fazer? Porque no outro problema, o que eu fiz? Eu vi que a distância de movimento horizontal era 60. E ele me falou o tempo também. Aqui, ele não está me falando nada da horizontal, ele me falou da vertical. Então eu vou ter que usar equações de vertical. Só que o que acontece na vertical? O y é mRV, porque tem aceleração da gravidade. Ok? Ok. Então vai ter que contar com o 10 lá. Com a O gravidade. menos 10. Só que existem um monte de equações, né?
A questão é, né, tem o sorvetão, tem o vovô ateu, tem Torricelli. A gente tem que Uhum. pensar qual equação devemos utilizar para resolver. Tem que ser a equação que nos dá o que a gente quer. O que a gente quer no momento é o queremos no momento o VY. Por quê? Porque o seno eu já sei quem é. Seno de 30 é um conhecido nosso, é um ângulo notável. Seno de 30 é um meio. Então, a única coisa que falta no momento para encontrar o que a gente quer, esse é o cara que a gente quer, é esse cara, o VY, ok? Que é a Ok. velocidade com que a bola saiu aqui da vertical. A velocidade inicial da vertical. Então, eu tenho que pensar uma equação que me dá, que usa, né, a velocidade inicial da vertical, que usa uma coisa que eu conheço bem, que é a gravidade. Problema de física você tem que saber, gravidade, menos 10 metros por segundo. Aceleração você sempre tem. Aceleração na vertical é aceleração da gravidade, é 10, mesmo que o enunciado não diga. E aqui ele disse ainda por cima. Certo? Certo. Então tá bom, para baixo. Ele falou a altura, então tem que ser uma equação que tenha aceleração, que tenha o deslocamento, a altura, tá, ou seja, distâncias, e que diga também sobre velocidade. E em nenhum momento falou de tempo. Em nenhum momento nesse enunciado falou de tempo. Então a equação que a gente tem que usar é Torricelli. Ela tem tudo isso que eu acabei de falar para você. Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta S. Torricelli, ok? Uhum. Torricelli a gente usa quando não tem tempo, de modo geral. Quem é a velocidade final na minha análise? Bem, para saber quem é a velocidade final, presta atenção agora, eu tenho que saber quem é o ponto final da minha análise. A minha análise começa aqui e termina aqui, certo? Certo. Então, esse é o ponto inicial e esse é o ponto final. Concorda comigo? Uhum. Bem, quem é a velocidade final aqui? Nós já falamos sobre isso hoje. Como ele está na altura máxima, a velocidade na vertical é zero. Porque se é máxima, não tem uma velocidade para jogar ele para cima. Ok? Ok. Então a velocidade, ó, grava o que eu vou falar. A velocidade aqui é zero, e a gente estava na altura máxima. Ok? Na Ok. depois tu pode escrever isso que eu falei. Eu não vou escrever aqui, mas tu escreve depois. A velocidade inicial aqui é justamente aquela que a gente está procurando, a VY. A gravidade eu vou ter que colocar negativa, porque está para baixo. E o deslocamento foi 5. Então aqui vai dar 100. Então vai ficar v ao quadrado, vy ao quadrado igual a 100. Fazendo a raiz quadrada, enquanto que o vy é 10. 10 metros por segundo. Beleza, achei o VY. Então, se eu achei o VY, eu achei o que o problema está pedindo. Basicamente, é só jogar na fórmula. Agora eu apago aqui. Coloco esse 10 que eu acabei de encontrar, dividido por meio, que dá 20. Entendeu? Então, encontramos o que o problema pedia. A velocidade que a bola foi chutada na diagonal é 20. Beleza? Beleza. Como é que eu achei isso? Vamos recapitular. Fiz um desenho, 30 graus, diagonal, decomposição, e eu percebo que uma vez que ele me deu o ângulo de 30 graus, eu posso apelar para essa forma aqui, que é aquela que tu copiou no teu caderno. Então eu já sei o ângulo, então eu já sei que eu só preciso achar VY. Por que que eu estou falando de VY? Porque ele me deu informações do eixo Y. Então, com as informações que ele deu, eu percebi que a melhor forma de achar era com Torricelli, porque ele não deu tempo. Coloquei as informações, a velocidade final é zero, porque na altura máxima não tem velocidade para cima e para baixo. Inicial é o que eu quero. 2 da fórmula. A é a gravidade, delta S é a altura máxima. Fiz a continha, cheguei em 10. Não era isso ainda que o problema quer, mas é a ferramenta para a gente achar. Joga 10 ali, pronto, 20. Ok? Uhum. Perfeito, nota 10. Então, agora eu acho que você tem ferramental suficiente para tentar resolver essas contas sozinhas, beleza? Ok. Oh, que bom que pude te ajudar. E é isso aí. Tomara que a gente faça mais aulinhas aí nas próximas semanas.
Tchau, Tá bom. tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Eu que agradeço.